Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos. A história de hoje é chamada A Teoria dos Nós e é uma história sobre topologia, isotopia, espaço não euclidiano, equivalência e identidade. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ajudar a pegar no sono. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para você relaxar dos afazeres do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, algumas respirações profundas. Depois, eu te conto a história, a mesma história 2 vezes. A segunda mais devagar. E você pega no sono. Dê uma olhada na campanha do Apoia-se ou deixe um comentário em algum dos episódios. O podcast também está disponível em outras plataformas. Se você quiser indicar para alguém, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Orelo e outras. E as histórias são pensadas para você poder escutar várias vezes. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Eu vou dar uma breve pausa nos episódios novos do podcast. E quando eu voltar, daqui a algumas semanas, provavelmente vai ser outro tema. Eu espero que você tenha gostado do tema dessa temporada. Eu estou pensando em ir numa direção de ciências mais suaves na próxima. Vamos ver. Bem, vamos lá. Apague as luzes, deixe o telefone carregando, coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Relaxe seus músculos e respire fundo, lentamente. Puxe o ar pelo nariz e depois, como num bocejo, deixe o ar sair dos seus pulmões. Pense no seu corpo. Tente relaxar especificamente aonde você talvez carregue a sua atenção. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2. Vamos
aumentar o tempo de cada passo numa nova repetição. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2, 3. Relaxe a sua mandíbula, colocando a língua no céu da boca. Puxe o ar pelo nariz. 1, 2, 3. Segure e solte o ar pela boca. 1, 2, 3. Solte o seu peso na cama e continue respirando fundo, no seu ritmo. Agora, eu vou contar uma história para te ninar. A teoria dos nós. Eu queria te contar de uma outra pequena área peculiar da matemática. Esses cantinhos de conhecimento onde nossas intuições são provocadas, questionadas, desafiadas e refeitas, quase como capelas barrocas, pequenas áreas ao largo do centro, cheias de riqueza e excessos, dedicadas tão intensamente a pequenos assuntos, temas peculiares, frutos de mentes inquietas, curiosas. A teoria dos nós é um puxadinho dentro da topologia. E a topologia, essa sim, é uma mansão exuberante. Eu considero a topologia uma das áreas mais interessantes da matemática. Um cantinho intrigante da geometria. Topologia. Uma palavra formada do grego antigo, como tantas outras em uso na academia. Topos significa lugar e logos, aquela palavra mágica na qual já esbarramos algumas vezes em outras histórias. Logos, a palavra, pode ser traduzida para muitas palavras atuais: estudo, pensamento,
razão, verbo e palavra. E palavra. Entre tantos outros sentidos. Topologia, então, um estudo do lugar, do espaço, das superfícies. E dentro desse campo de estudo, sobre a forma de superfícies curvas, matemáticos estudam nós, uma pequena área curiosa, esse vasto reino de verdades necessárias. É uma área inspirada por nós comuns, que prendem cadarços, casacos, navios aos cais, que prendem velas em caravelas. Enfim, dos nós que usamos no dia a dia, veio a inspiração para a teoria dos nós matemáticos. O nó matemático é um conceito diferente do de nós de cadarços. Não se juntam duas pontas num único nó. O nó matemático não tem pontas. O nó é uma imersão de um círculo no espaço euclidiano tridimensional, que é um espaço vetorial real de dimensão finita. É possível saber se nós são equivalentes, se um puder ser transformado no outro por uma deformação do espaço euclidiano, por uma curva no espaço ao invés do objeto, uma isotopia do ambiente. Eu te falei de Euclides no outro dia, numa outra história. O grande matemático. Me lembro como eu adorei ler os seus axiomas. Mas axiomas são verdades autodemonstráveis. Nada que se inventa, mas aquilo que se descobre. Euclides organizou, em ordem de complexidade, uma série de verdades matemáticas demonstráveis que descrevem planos e pontos e a fisicalidade da realidade. O nó, matematicamente, topologicamente, pode ser considerado uma esfera unidimensional
das esferas bidimensionais, temos famílias de nós mais complexos, nós suspensos, e nós girados. Os nós, por mais variados que sejam, podem ser desenhados de modos mais variados ainda, usando um diagrama de nó. Parte do trabalho nesta área de conhecimento é determinar se existe uma isotopia de ambiente entre os nós, uma equivalência, uma identidade. Até onde eu sei, o problema da identidade dos nós possui uma complexidade desconhecida. Pelo menos sabemos que não sabemos os limites. Dizem que conhecer um problema já é metade da solução. Nesse caso específico, de identificar se nós são iguais entre si, existe uma solução algorítmica completa. Engraçado, não? Uma solução completa para algo que ainda não compreendemos em sua complexidade. Intrigante. Mesmo na pré-história, aquele tempo de antes de começarmos a escrever nossas vidas, humanos em vários continentes já tinham atado nós. Usavam cordas, faziam ferramentas, criavam joias. Em alguns lugares, usavam nós para registrar informações. Um bilhete escrito com pedaços de corda para ser lido à mão. Hoje em dia, um dos usos da teoria de nós é usá-la para estudar as formas das moléculas, as curvas do seu DNA, as pequenas cadeias de proteínas que nos formam. Elas têm laços e nós. Como pequenas pérolas de informação, torcidas e comprimidas, cheias de energia, como molas, de potência latente. Quando as moléculas desnaturam, quebram, os laços se desfazem, os nós cortados.
acontece na proteína da clara de ovo, de modo observável a olhos nus, razoavelmente translúcida no seu estado natural, encaracolada numa forma compacta. Quando os nós se desfazem na clara, no calor, no atrito, as proteínas desnaturadas se espalham, desenrolando, degringolando, indo em direção à entropia. A terceira lei da termodinâmica, prevendo todos os futuros. A clara fica opaca e sólida. Uma mudança total de estado. Uma transformação. A teoria dos nós. Eu quero te contar de uma outra pequena área peculiar da matemática. Esses cantinhos de conhecimento onde nossas intuições são provocadas, questionadas, desafiadas e refeitas. Quase como capelas barrocas, pequenas áreas ao largo do centro, cheias de riquezas e excessos, dedicadas tão intensamente a pequenos assuntos, temas peculiares, frutos de mentes inquisitoras, inquietas, curiosas. A teoria dos nós é como um puxadinho dentro da topologia. E a topologia, essa sim, é uma mansão exuberante. Eu considero a topologia uma das áreas mais interessantes da matemática. Um cantinho intrigante da geometria. Topologia. Uma palavra formada do grego antigo, como tantas outras em uso na academia. Topos, significando lugar, espaço, e logos, aquela palavra mágica na qual já esbarramos
algumas vezes em outras histórias. Logos, a palavra, pode ser traduzida para muitas palavras atuais. Estudo, pensamento, razão, verbo e palavra, entre tantos outros sentidos. Topologia, então, um estudo do lugar, do espaço, das superfícies. E dentro desse campo de estudo, sobre a forma de superfícies curvas, matemáticos estudam nós, uma pequena área curiosa nesse vasto reino de verdades necessárias, inspirada por nós comuns que prendem cadarços, casacos, navios ao cais, que prendem velas em caravelas, enfim, dos nós que usamos no dia a dia, veio a inspiração para a teoria dos nós matemáticos. O nó matemático é um conceito diferente de nós, de cadarços. Não se juntam duas pontas num único nó. O nó matemático sequer tem pontas. O nó é uma imersão de um círculo no espaço euclidiano tridimensional. Um espaço vetorial real de dimensão finita. É possível saber se nós são equivalentes, se um puder ser transformado no outro por uma deformação do espaço euclidiano, por uma curva no espaço, ao invés de no objeto. Uma isotopia do ambiente. Eu te falei de Euclides no outro dia, numa outra história, o grande matemático. Eu lembro de adorar ler os seus axiomas. Mas axiomas são verdades autodemonstráveis. Nada que se inventa, mas aquilo que se descobre. Euclides organizou em ordem de complexidade uma série de verdades matemáticas demonstráveis
que descrevem planos e pontos e a fisicalidade da realidade. O nó, matematicamente, topologicamente, pode ser considerado uma esfera unidimensional. Das esferas bidimensionais, temos famílias de nós mais complexos, nós suspensos e nós girados. Os nós, por mais variados que sejam, podem ser desenhados de modos mais variados ainda, usando um diagrama de nó. Parte do trabalho nesta área de conhecimento é determinar se existe uma isotopia de ambiente entre eles, uma equivalência, uma identidade. O problema da identidade dos nós possui uma complexidade desconhecida. Pelo menos sabemos que não sabemos os limites. Dizem que conhecer um problema já é metade da solução. Nesse caso específico, de identificar se nós são iguais entre si, existe uma solução algorítmica completa. Engraçado, não? Uma solução completa para algo que ainda não compreendemos em sua complexidade. Intrigante. Mesmo na pré-história, aquele tempo de antes de começarmos a escrever nossas vidas, humanos em vários continentes já tinham atado nós. Usavam cordas, faziam ferramentas, criavam joias. Em alguns lugares, usavam nós para registrar informações. Um bilhete escrito com pedaços de corda para ser lido à mão. Hoje em dia, um dos usos da teoria de nós é usá-la para estudar as formas das moléculas, as curvas do seu DNA, as pequenas cadeias de proteínas que nos formam. Elas têm laços e nós. Como pequenas pérolas de informação, torcidas e comprimidas,
cheias de energia, como molas de potência latente. Quando as moléculas desnaturam, quebram, os laços se desfazem, os nós cortados. Acontece na proteína da clara de ovo, de modo observável a olhos nus, razoavelmente translúcida no seu estado natural, encaracolada numa forma compacta. Quando os nós se desfazem na clara, no calor, no atrito, as proteínas desnaturadas se espalham, desenrolando, degringolando, indo em direção à entropia. A terceira lei da termodinâmica, prevendo todos os futuros. A clara fica opaca e sólida. Uma mudança total de estado. Uma transformação. Durma bem.